Quantos creem que Jesus está aqui? Você pode mandar um beijão para Ele, querido? Essa reunião só faz sentido se a gente entender que essa reunião não é para nós. Essa reunião não é por causa de uma denominação ou por causa de uma religião. Nós estamos aqui exclusivamente por causa de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é o arquiteto do universo, Senhor sobre tudo e sobre todos. Por isso não faz sentido nós estarmos aqui se não entender que Ele é o Senhor desta casa, Ele é o Senhor desta reunião, Ele é o Senhor. E aí cantamos as canções, adoramos e ministramos. Eu queria orar cantando isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é digno de todo louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a terra. Você pode fechar os seus olhos um instante, querido, e como se você estivesse na sua própria casa, a sós com Deus, libere uma palavra de adoração ao Senhor. Diga a Ele quanto você o ama, diga a Ele quanto você deseja a sua presença, diga a Ele o quanto Ele é real para você e quanto você quer viver aquilo que Ele tem propositado. Fala com Ele. Eu quero te dar um minuto para que você fale com Deus, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Não tem nada a ver conosco, Senhor, tem tudo a ver contigo. Assim como o salmista dizia: não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória. Tu és incomparável, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós nos amparamos debaixo das tuas asas. Nós, Senhor, nos confortamos, Senhor, debaixo do teu escudo e broquel. Senhor, não há ninguém como o Senhor. Nós te amamos. Tu és bem-vindo. Toma um lugar, Senhor, principal nesta noite, porque é de ti, para ti, Senhor, são todas as coisas e nós queremos te adorar. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode mandar um beijo para Jesus, querido? Nós te amamos. Você pode aplaudi-lo nesta noite? Dizer que Ele é bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Enquanto os irmãos, abra para mim, por favor, segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Segundo Reis, capítulo 4. Eu tenho projetado aqui, se você tem a sua Bíblia também. Mas olhe para mim, preciso fazer uma introdução antes de compartilhar essa palavra. Neste mês, nós temos entendido da parte do Senhor que estamos às vésperas de um grande avivamento. Esse avivamento não é para a igreja de Anápolis. Esse avivamento é da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Há muitos focos de avivamento, como mencionei semana passada, mas eu creio fielmente que nós estamos caminhando para um tempo do fim. E segundo o livro de Joel, a palavra de Deus diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu acredito fielmente que a interpretação de Scofield, ela faz muito sentido quando ele diz que os últimos dias não são os dias de Pentecostes, mas são os dias que antecedem a vinda do Senhor. Por isso eu creio que nós estamos às vésperas desse avivamento. O avivamento vai começar a partir do lugar. E aí não é uma igreja, uma denominação, não é, mas aonde houver mais fome. Aonde houver mais fome, aí Deus vai começar um grande avivamento. Aonde houver mais sede, busca, inquietação, aí o Senhor vai derramar um avivamento. E a partir de então, nós vamos entender que o Senhor está preparando, já há tempos, mas este avivamento vem selar isso,
Ele está preparando a sua noiva, a igreja de Jesus, para o encontro eterno. Eu não sei se você entende isso, querido, mas é absolutamente óbvio que nós estamos indo na direção do Senhor. Muitos serão arrebatados, outros não, vão passar pela morte, não pela segunda morte, mas vão passar pela morte e se encontrarão com o Senhor. Na minha responsabilidade de ministro desta casa, eu preciso alinhá-los aquilo que a palavra de Deus nos orienta para este tempo e para esta última hora. Por isso, nós estamos falando neste mês sobre um tema: cada casa precisa ter um altar. Vou repetir: cada casa precisa ter um altar. Cada casa precisa ter um altar. Diga comigo: cada casa precisa ter um altar. Perfeito? O que eu penso? À luz da Bíblia, que a igreja, ela precisa começar na casa. E o avivamento não é daqui para lá, mas é de lá para cá. Porque eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres que vão se colocar à brecha. Homens e mulheres que vão se colocar prostrados para buscar, para conhecer e para viver aquilo que Deus quer. E o evangelho que nós vamos viver não pode ser o evangelho do templo, tem que ser o evangelho da casa. O evangelho que nós vivemos no templo, ou o tempo que nós estamos no templo, não nos dá a oportunidade de viver o evangelho, de ser provado, ou de nosso coração ser provado, porque nós passamos a maior parte do tempo na casa, trabalho. O tempo menor é na igreja. Nós temos uma reunião semanal ou duas, de 1h30, 2 horas de reunião. Então o evangelho que eu vou viver não pode partir daquilo que vivemos só no templo. O templo é uma palavra de alinhamento, mas o evangelho precisa ser vivido na casa. Se o evangelho precisa ser vivido na casa, esta casa precisa ter um altar, porque o altar é o lugar do encontro, é o lugar onde você se encontra com Deus. O lugar de encontrar com Deus, querido, hoje não é mais no templo, porque nós entendemos que o véu do templo foi rasgado. Aonde você buscar, você vai encontrá-lo. Mas tem um lugar sistemático que nós marcamos e buscamos, que é o lugar em casa. Por isso eu preciso que você entenda, e estou falando disso neste mês, que este ambiente ou este altar da casa precisa ser restaurado. Eu disse na semana passada que cada altar precisa de um sacerdote, porque o altar por si só não é suficiente. O altar por si só não tem a manifestação. A manifestação de Deus vem a partir do altar e do sacerdote. A junção dessas coisas propicia a presença de Deus, atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então é importante que na casa, onde temos um altar, nos reunamos e busquemos a presença do Senhor. E a partir desta revelação do Senhor, gera em nós ações e manifestações do Espírito no nosso espírito, tais como arrependimento, tais como sepultamento de obras mortas. E aí vamos lidar, marido, mulher, esposa, filhos, vamos lidar de maneira coesa ao Evangelho. Porque o Evangelho do templo, querido, não é o Evangelho, não é suficiente. Eu preciso deste Evangelho na casa, do Evangelho que abraça o filho, que abraça o pai, que abraça o esposo, a esposa, que envolve a família. Então, na minha cabeça, na minha idiosincrasia bestunta, eu passo a pensar que o avivamento não vai começar aqui, que o avivamento vai começar lá na sua casa. Porque se você tiver fome e sede e chamar por Ele, Ele vem. O lugar de encontro é lá. Por isso eu preciso devolvê-los para suas casas e dizer que vocês precisam viver este evangelho lá. E a partir daí entender que como igreja nos reunimos aqui no domingo à noite para uma palavra de alinhamento, para uma palavra de direcionamento, uma palavra de governo, porque nós estamos falando de reino, do reino de Deus. E então a partir daqui temos o alinhamento para viver na casa. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Perfeito. Então temos o altar na casa, temos o sacerdote nesse altar, mas nós precisamos entender que esta casa precisa ter características para atrair a sua presença.
Não existe nada mais necessário na sua casa do que a presença de Deus. Então, a partir disso, eu quero pensar com você sobre este texto. Eu terminei na semana passada falando sobre esse texto, e hoje vou continuar falando dele e abrir deixar um pouco mais abrangente para nós entendermos algumas questões. Nós estamos no segundo livro de Reis, no capítulo 4, aonde uma mulher viúva, e todo mundo conhece bem a história, vai me facilitar a exposição. Esta mulher viúva está com um problema seríssimo. Daqui a pouco vou ler o texto, que vamos pensar em algumas coisas. O mérito da questão é que exatamente nesse texto, a pessoa solicitada para intervir a favor desta mulher é o profeta Eliseu. No capítulo anterior, o profeta Eliseu está vivendo uma situação interessante, e também no anterior. No capítulo 2, Eliseu está andando com Elias, e então o Senhor toma Elias num redemoinho. O carro de fogo o separa, mas ele sobe no redemoinho. Então agora Eliseu fica e ele pede porção dobrada. A capa de Elias cai, Eliseu então pega a capa. E Elias então agora começa a caminhada profética, o chamado que Deus tem para a vida dele. Amém? Quando ele começa essa caminhada, ele se depara no capítulo posterior, quando Israel está vivendo uma situação complexa. Israel estava alinhado a 2 outros reinos, 3 reinos, a Bíblia fala de 3 reinos no capítulo 3. Eles estavam reunidos, e então Israel e os reinos agregados estavam sofrendo um problema. Havia uma escassez de água, não chovia, o gado estava perecendo, havia sede, e os amalequitas estavam à porta a fim de derrotá-los. E a Bíblia diz que então os reis argumentaram com um outro: não tem como consultar o Senhor. Então alguém disse: olha, há um profeta aqui por nome Eliseu. Chamaram Eliseu, e Eliseu, direcionado pelo Senhor, deu a eles uma estratégia, uma direção, fizeram poços, Deus moveu, as águas vieram, e Deus abençoou, os inimigos se degladiaram, se mataram. Então Deus se moveu de uma forma muito especial. Então, caminha comigo aqui. Eliseu está vindo de uma experiência sobrenatural com Elias, agora ele faz uma intervenção de forma nacional em Israel, mas agora, no capítulo 4, uma viúva chama Eliseu porque ela está com um problema sério. Diga comigo, uma viúva. Eu preciso que você entenda que o Deus do arrebatamento, que o Deus que opera demandas nacionais, é o Deus que vai na casa da viúva. Então eu quero desmistificar nessa noite que o Deus de Israel é o Deus que vai na sua casa. O que eu quero desmistificar nesta noite e quebrar o paradigma ou o mito de que Deus não pode ir na minha casa. Sim, senhores, a Bíblia me faz entender que este Deus, quando Ele é solicitado de 2 em 2, buscando Ele vem. Eu quero e preciso dizer a você que Jesus quer ir lá na sua casa. Ô pastor, mas Ele é Deus, Ele vai a hora que Ele quiser. Negativo. Ele só vai quando Ele for convidado. Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele é dono da igreja, mas Ele está batendo na porta da igreja. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei. O mérito da questão, querido, é que muitos de nós, achando que estamos na igreja, e então vamos embora para casa, mas não convidamos Jesus para casa. Achamos que é óbvio, não, Ele vem se Ele quiser. Ele não se porta assim. A Bíblia diz que o ladrão, o Satanás, ele tem modus operantes como o ladrão. A Bíblia diz que ele vem sem ser convidado, ele arromba a porta, ele quebra, ele faz, e é diferente. Mas Deus precisa ser convidado. Então eu quero estimulá-lo a restaurar o altar da sua casa, a restaurar o sacerdócio da sua casa, a chamar a sua família e se reunirem e dizer: vem, pode entrar, Jesus, toma um lugar principal, Jesus. Eu me lembro de um pastor que todos vocês devem conhecer, e conheço essa história a partir de um livro que ele escreveu, chamado Good Morning Spirit. Benny Hinn escreve um livro
dizendo: bom dia, Espírito Santo. Ele foi num evento de uma pastora chamada Kathryn Kuhlman nos Estados Unidos. Era uma grande profeta no século passado. Deus usava ela em milagres e coisas muito poderosas e preciosas. E ele foi numa concentração e viu muitos prodígios, maravilha. E então, quando ele volta para casa, ele dorme. No outro dia ele levantou e disse: good morning, Espírito. Bom dia, Espírito Santo. Quando ele disse bom dia, Espírito Santo, ele caiu, ficou desacordado 8 horas. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Jesus é o Senhor da sua casa? Se Ele é o Senhor da sua casa, você precisa criar um ambiente propício para que Ele fique à vontade. Sabe por quê? Esse mesmo Deus que curou no passado, que libertou no passado, que operou milagres no passado, é o mesmo que opera, cura, liberta, abençoa hoje. Mas o melhor de Deus não é o que Ele pode te dar. O melhor de Deus é o que Ele é. Ele é o Senhor. Você pode precisar muito de uma bênção, mas é pequeno, Aline. A presença dEle é impressionante. A presença dEle é incrível. Por isso, como igreja de Jesus, nós temos o direito e nós temos a legitimidade de convidá-lo. Vem na minha casa, Jesus. Vem na minha casa. Parto do pressuposto de que essa mulher entendia isto. E certa mulher, viúva de um dos profetas, clamou a Eliseu. Note, ele vem de um momento sobrenatural, ele vem de um momento nacional, e agora ele está sendo aqui questionado por uma viúva. E ela disse: o meu marido, o seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse servo temia ao Senhor. Ela está falando com legitimidade. Ela conhecia o servo, conhecia esta mulher também. Mas veio o credor. E aqui entende-se ou subentende-se que este servo do profeta não tinha um seguro de vida, ele não tinha uma poupança, ele não tinha recursos. E óbvio, entende-se também que talvez tenha sido ceifado antes do tempo, ou do tempo que a gente acha, imaginário acha necessário. Fato é que essa mulher agora está subjugada a uma dívida, e por conta dessa dívida, eles estão levando seus filhos como escravo. Olha que coisa curiosa, verso posterior. Eliseu perguntou à mulher: o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você? Essa é a mesma pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu, Bruno. Você quer que eu te faça? A minha pergunta, ela parece ser tola, mas será que o profeta não sabia do problema dela? Será que o profeta não sabia que ela estava viúva? Devendo, Carlos? Ou melhor, será que Jesus não sabia que aquele cego que veio arrastado por alguém, conduzido por alguém, era cego? É claro que ele sabia. O mérito da questão, meu amado, olhe para mim, porque hoje me movo como profeta nessa casa. Eu preciso que você entenda que Deus sabe e conhece todos os seus problemas. Deus sabe da sua necessidade, da dimensão da sua necessidade, do tamanho do seu problema. Mas eu preciso dizer uma coisa: para que Deus se mova, você precisa liberar uma palavra. Palavras são matérias-primas para Deus, porque à medida que você libera, quando liberamos? Quando cremos. Porque se você não crê, você não vai liberar. Quando Jesus pergunta para o cego: Bartimeu, o que você quer? Ele diz: eu quero ver. Parecia muito óbvio, mas o mérito da questão é que para Deus fazer alguma coisa, você precisa verbalizar, você precisa falar, você precisa buscar. Então, primeira condição aqui para uma casa que vai receber a presença de Deus é que essa casa precisa clamar, precisa chamar por Ele, precisa se comunicar, precisa falar. Ele tem ouvidos e ouve, ele tem olhos e vê, mas ele não vai se contrapor ao propósito e à vontade do seu coração. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então você precisa falar com Ele. Ele é o Deus que age na casa da viúva, Ele é o Deus que age no palácio, Ele é o Deus que age em todos os lugares, mas precisa haver uma ação,
uma proatividade. Você é servo, vem na igreja todo domingo, mas deixa eu te falar uma coisa do profundo do meu coração: não é suficiente. O evangelho, o tempo que você vive aqui na igreja é pouco. Você precisa deste evangelho da casa, deste altar da casa, desse sacerdócio da casa, dessa presença na sua casa. Eu não vou me cansar de dizer isso, porque eu acho que isso é absolutamente relevante, absolutamente importante. Por isso, o texto está dizendo que o profeta então pergunta: você quer que eu te faça? Diga-me o que você tem em sua casa. Então agora ele já questiona: o que você tem em casa? O que você tem aonde, querido? Interessante, né? Ele poderia dizer: o que você recebeu lá no templo? O que você recebeu lá no... Não. O que você tem em casa? Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Uma colocação. No capítulo posterior, tem um outro problema que Eliseu atende. Agora tem uma viúva pobre, no capítulo 4. Mas no capítulo 4, abaixo no verso 8, coloca o verso 8, só para alinhar os irmãos. Coloca o verso 8. Nós temos um outro problema, já volto aqui, fica tranquilo. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher. O que ela era? Mas a viúva era uma pobre e uma rica. A pobre estava com um problema. Qual que era o problema? Estava perdendo os filhos, ela não tinha dinheiro. Mas e a rica? Ela não tinha filho, mas tinha riqueza. Deixa eu te falar, cada casa tem um problema diferente da outra. O seu problema não é o problema dele, é outro problema. O problema dele é diferente do problema dela, que é diferente do... Cada casa há uma necessidade diferente. Uns ricos, o problema não é dinheiro, mas outros estão endividados. Tem gente sentada aqui olhando para mim e falando: meu Deus, provei aquele recurso, aquele cheque. Não tem mais cheque, né? Acabou. Aquele cartão, boleto do cartão de crédito que amanhã. Tem gente que, meu Deus, olha, João já até coçou a cabeça. Meu Deus do céu, já se entregou, né, João? Amanhã aquele boleto. Jesus, misericórdia. O seu problema talvez não seja o problema do outro. O outro está sobrando dinheiro lá na conta, está comprando gado para investir, dólar, bitcoin, sei lá. O mérito da questão, querido, que cada um tem um problema diferente do outro. O mérito da questão é que o meu Deus, o teu Deus, ele resolve todos os problemas. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Ele resolve todos. Só que Deus dá estratégias. Deus é um Deus de estratégias, porque Ele quer ativar a sua fé e movimentar você no propósito. Então ele diz aqui: olha, volta para mim por favor no anterior. Vai para cima. Lá no... Aí, ok. Olha o que posso fazer. Tá, aí ele falou o seguinte: essa sua serva não tem nada em casa. O que ela tem em casa? Vírgula. Não tem nada em casa, vírgula. Irmão, olha aqui para mim. O que você tem na sua casa? Nada. Deixa eu dizer uma coisa: tem uma vírgula. Uma coisa talvez você não leva nem conta, uma coisa que você não faz nem questão, e Deus pode pegar disso e fazer a sua provisão. Deixa eu te contar uma história. Eu mencionei isso aqui à tarde. Eu tenho um queridão em Goiânia, pastor Glauco. Pastor Oswaldo um dia chegou na igreja e falou assim para ele: Deus vai te dar uma empresa. E ele falou, eu olhei para o Glauco e falei assim: puxa, por quê, né? O Glauco era diretor regional de uma empresa de pneus chamada Goodyear. E ele estava na região de Goiás, era de Marília, São Paulo. E um dia ele chega no meu gabinete lá em Goiânia e diz: pastor, me mandaram embora. Eu disse: fica tranquilo, querido, porque Deus, Ele sabe o que faz. Deus sabe como faz e o que faz. Eu perguntei para ele: o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada, pastor. Vírgula. Eu só sei cozinhar. Eu falei: pois Deus vai usar suas mãos. E ele abriu um negócio. Ele tem uma micropadaria. Micro é metade desse altar. Metade desse altar. Uma micropadaria. E para resumir a história, o que ele ganha hoje por dia é o que ele ganhava por mês na Goodyear.
Deus sabe o que faz. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu vou te dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Quando você acha que está tudo perdido, tem nada perdido, Ele está no controle. Quando você acha que o negócio não vai dar certo, tranquiliza, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula, mas, espera aí, Deus tem uma provisão aqui. E a Bíblia diz que ela diz: a não ser um vaso, um jarro de azeite. E aqui então, queridos, Deus começa um processo. E nós estamos falando da casa, eu quero pensar com você sobre isso. Primeira coisa, para que você tenha essa presença, essa manifestação do Senhor, você precisa abrir a sua boca, você precisa clamar. Diga comigo: eu preciso clamar. Mais uma vez, eu preciso clamar. Segunda coisa, você precisa fazer network. O que é network? Você precisa conectar pessoas. Deus não nos chamou para caminhar sozinho. Deus não te chamou para ser solitário. Deus não te chamou para andar solo. Deus te chamou para caminhar em comunidade. Deus te chamou para andar em grupo. Tem pessoas que vão atrasar a sua vida, mas tem pessoas que vão acelerar processos na sua vida. Quando escrever nisso, diga glória a Deus. Tem pessoas que você vai conhecendo o processo e vai falar: sangue de Jesus tem poder. Mas tem pessoas que você vai falar: graças a Deus pela vida de fulano de tal, porque ele é uma bênção na minha vida. Mas eu preciso te dizer que você precisa conectar pessoas. Como igreja de Jesus aqui, nós não podemos andar sozinho. Nós temos projetos nessa casa de grupos pequenos, nós temos discipulados. Por quê? Porque nós entendemos que nós não podemos caminhar sozinho. Se você caminhar sozinho, querido, solitário no processo, você se torna uma presa fácil. Você se torna um indivíduo à mercê da sorte. Porque não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para caminhar juntos. Ele diz: amados, amemos-nos uns aos outros. Amar não significa sentar do lado no culto. Amar significa carregar as cargas uns dos outros. Amar significa se importar com o outro. Amar significa ligar para o outro. Amar significa falar: meu querido, você está precisando de alguma coisa? Amar significa chamar seu pastor para comer um churrasco. Vocês precisam me amar, querido. Amar é viver a prática do Evangelho de casa em casa, à luz dos fundamentos apostólicos. A Bíblia diz que eles tinham comunhão, oração, e eles comiam pão de casa em casa. Esta relação é absolutamente necessária. Esta mulher, ela experimenta o milagre porque ela tinha uma boa relação com a vizinhança. Se ela não tivesse uma boa relação com a vizinhança, ela não tinha liberdade para conectar e conseguir vasilhas. Deus vai usar pessoas e você vai conectar pessoas. Essas pessoas vão ser bênção na sua vida. Pastor, mas eu não acredito mais em gente. Gente é terrível, melhor mexer com um bicho. Cadê o Kleber? Não, você não é bicho não, Kleber. Mas cadê o Kleber? Não estou vendo ele. Tá. Vai lá no banheiro, fala para ele que eu estou pregando para ele. Tem gente que fala: melhor mexer com um bicho que mexer com gente. Não, gente. Gente é assim mesmo. É ferro com ferro se amola. Você só fica melhor quando você mexe com gente. Porque quando você não mexe com gente, você fica muito... Não me toque. E você vai ficando muito chato. Você vai ficando muito esquisito. Você vai ficando muito estranho. Vai ficando muito fora da caixinha. Mas quando você mexe com gente, as pessoas vão te magoando. Você vai sarando, vai se fortalecendo. Vai criando força, vai criando maturidade, vai criando raiz, vai ficando adulto, maduro no processo. Então a relação com a comunidade ela é absolutamente necessária. Pelo amor de Deus, sai da sua casa uma vez por mês, vai na casa de um irmão de grupo pequeno, senta com eles, compartilha a palavra, troca ideias. Não caminha sozinho. Procura um discipulador, você precisa ser discipulado, alguém precisa cuidar de você, você não dá conta de andar sozinho, ninguém deu. Jesus nos dá exemplos claros disso, nós precisamos de cuidados. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Mas na casa, a relação da casa, Deus estabelece estratégias, e olha o que ele faz, verso posterior. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos seus vizinhos. O texto é conhecido, facilita aqui demais. Peça vasilhas emprestadas. Olha a estratégia de Deus. O profeta não poderia dizer assim: olha, esse jarro, eu vou ungir esse jarro. Receba em nome de Yahvé. Pega o jarro,
ia derramando, ia vendendo. Vendendo, 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 vendendo. Não. Deus tem estratégias. Diga comigo, estratégias. Ele pede que ela conecte a vizinhança, conecte a pessoas. Diga comigo, conectar. Mais uma vez, conectar. Diga, minha casa precisa ter um altar, precisa ter um sacerdote e precisa estar conectada. Sim ou não, querido? Então ela precisou se levantar, ela precisou sair, ela precisou pedir ajuda, ela precisou se reunir. Então sai, pede ajuda. Traz o profeta na casa. Viva essa realidade da casa. Vocês, e eu tenho muitos empresários aqui nesta casa. Deus dá estratégias para crescimento de empresa. Muitas pessoas que trabalham como funcionário, também Deus dá estratégias. Porque Deus é um Deus próspero, abençoador. É um Deus amoroso, generoso. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas para isso acontecer, você precisa alinhar ao propósito de Deus e as estratégias do Senhor. E então ele pede, busca vasilhas. E ela então agora começa a buscar as vasilhas. Verso posterior. E essas vasilhas tinham que ser vazias. Deixa eu te falar, queridos. Eu penso que era uma época de crise. Porque ela achou muitas vasilhas vazias. Essas vasilhas deveriam estar cheias. E aqui eu tenho um insight para você também. No meio da crise, Deus não se limita à realidade do contexto. Porque Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. Pode estar dando tudo errado lá fora, mas Ele pode fazer a coisa ficar diferente aqui dentro. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu estou falando da sua casa, não estou falando aqui só do templo. Nós estamos vivendo um tempo que a economia, pastor, está complexa. A estatística diz que agora o negócio e lá. Querido, pode falar o que quiser. O que vai determinar o que nós vamos viver não é o que a política diz, não é o que o jornal diz, não é o que, mas é o que os céus diz. Porque se nós como igreja estamos vivos até hoje, é por causa do Senhor dos exércitos. A igreja do Senhor Jesus se alastrou pelo planeta Terra. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da igreja, é Ele quem cuida da igreja. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. O Deus que cuida da igreja, Ele cuida de você. E Ele cuida da sua casa. Diga comigo, Deus cuida da minha casa. Ele tem cuidado da sua casa, sim ou não, querido? Ele cuida da sua casa, ok. Aí ele diz, entra. Depois entra, aonde? Aonde é que está o milagre, gente? Aonde que ele vai operar o milagre? Na casa. Aonde ele quer operar o milagre? Na sua casa. Hoje eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Mas a provisão, a bênção, o milagre vai acontecer na sua casa. Você que não tem uma casa, que não comprou a casa até hoje, eu quero profetizar pela fé que Deus vai te dar uma casa. Mas não é só isso, não vai te dar só uma casa, mas Ele vai reestruturar a sua família. Em nome de Jesus, eu quero orar para que Deus coloque no coração desse esposo aí uma paixão pela esposa, da esposa pelo esposo, pelos filhos, e que vocês desfrutem de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Diga glória a Deus. Amém. Então a bênção está na casa. E aqui tem outra coisa. A Bíblia diz que ela mandou ela ir para casa. E segunda coisa que ele fez, Deus nos abençoa nem sempre abrindo portas. Às vezes Deus, para nos abençoar, precisa fechar portas. Tem portas que Deus fecha que a gente fala, meu Deus, e agora? Fechou a porta aí para você, querido? Fique em paz. Só espera na casa, no lugar que Ele falou, no lugar de encontro. Aí está, Ele fecha a porta atrás de você e seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficadas cheias. Bem, o profeta dá ordem, verso posterior. A mulher foi embora, dali fechou a porta atrás, e seus filhos, esses lhe passavam as vasilhas, e elas os enchia. Passava a vasilha e enchia. Quando todas estavam cheias, ele disse a um dos filhos, tragam-me mais vasilha. Mas ele respondeu, não há vasilha nenhuma. E o azeite? O que aconteceu, querido? O azeite? Querido, se você olhar para esta figura profética, ou esta tipologia bíblica, o azeite representa Espírito Santo, vasilha representa homens e mulheres. Para Deus encher alguém, esse alguém precisa estar vazio. Deus nunca vai encher alguém que está cheio.
cheio de nós mesmos, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de programa, cheio de ativismo, cheio. Você sabe qual é o grande problema às vezes nós não experimentarmos o milagre da casa? É porque nós não temos tempo para buscar Deus na casa. Eu estou, e preciso que você entenda, que este é o tempo que Deus vai se mover nas casas. Deus vai se mover nos lares, nas famílias, na busca a partir do altar da casa. E essas vasilhas vazias representam homens e mulheres vazios. E o que o Senhor quer fazer? O avivamento é nada mais, nada menos do que Deus enchendo seus filhos do Espírito Santo mais uma vez. Esta é uma obra e uma era em que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado de uma forma abundante, recalcada, sacudida, transbordante, vão se derramar. Então este é o tempo de avivamento em que o Espírito Santo vai se mover de uma forma sobrenatural. Esta é a hora do Espírito Santo. Pastor, mas como assim? Nós vivemos um Pentecoste, o Pentecoste já não tem mais línguas estranhas. Meu irmão, há várias manifestações. Deus se moveu de várias formas. Deus não é uniforme, Ele não age de uma forma única. Deus age de multiforme. Então há muitas formas de Deus agir. Mas tem uma coisa que eu preciso que você entenda: o Espírito Santo vai ser derramado nesses dias. Se tiver vasilhas vazias, Ele vai encher. Se tiver alguém precisando, Ele vai se derramar. Se tiver alguém aberto, Ele vai vir. Mas você precisa se esvaziar de si mesmo. E mais uma vez se esvaziar de si mesmo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Vasilhas vazias. Espírito então agora vem e enche. E Ele, quando estivermos cheios, só que nesse caso aqui o azeite parou. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo, Ele não para, Ele transborda. Mas Ele não é um Deus de desperdício, Ele é um Deus de abundância. Vai derramar sobre a sua vida, vai transbordar para a vida do seu esposo e esposa, a vida dos seus filhos, a vida dos parentes e sucessivamente. E a obra continua, segue o verso, estou terminando. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende e paga as suas dívidas. Olha para mim, querido, simples. Pega o óleo agora, vende o óleo, quita as suas dívidas. A partir da experiência dela na casa, ela vive o milagre e a provisão do Senhor. Deus não negará bem algum aos que andam em retidão. Vou repetir: Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. Se a sua casa está alinhada, Ele vem. E se Ele vem, Ele vai derramar o óleo. Se Ele derramar o óleo, este óleo vai transbordar. E você vai ser usado para abençoar mais alguém. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Pastor, mas quando isso vai acontecer? Quando você fechar a porta, quando você se voltar. Porque essa noite pode ser mais uma noite, essa mensagem pode ser mais uma mensagem. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está ouvindo? O seu espírito está ouvindo? Então qualquer ordem do Senhor, vai para casa, fecha a porta, levanta o altar, coloca as vestes sacerdotais, chama a família, se esvazia e fala: vem Jesus, vem Jesus. Eu vou terminar com uma experiência que eu tive. Talvez você já tenha me ouvido dizer isto, porque eu já contei aqui uma vez. Quando ainda solteiro, estou contando isso porque eu lembrei ontem, compartilhando com o irmão, numa prosa lá no centro de convenções. Eu me lembro que quando eu ainda era solteiro, os meus pais viajaram, e eu fiquei só em casa uns 3 dias, eles viajaram no final de semana, e eu estava em casa, e já cristão. Cheguei em casa depois do trabalho e fui para um tempo de adoração ao Senhor. Eu fiz uma coisa até engraçada, hoje eu acho graça, não sei nem por que eu fiz isso, mas eu peguei uma vassoura e dei um dó maior e comecei a cantar assim: aleluia, 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 aleluia.
Quando eu terminei de cantar, querido, essa música, eu me pus de joelho e fui tomado por uma presença tão preciosa do Senhor. E ali me movi no Senhor, transbordei em línguas estranhas e me derramei diante do Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, foi até curioso, porque eu já estava perto da hora de dormir, eu estava só de bermuda, não estava até sem camisa. Eu me lembro até hoje, a cor da bermuda que eu estava era vermelha. Curioso, não esqueço da cena pela experiência que eu tive. E me derramei, e depois de passado um tempo, eu me perdi naquele momento. Me lembro que já era entre 2 e 3 horas da manhã, quando eu me levantei do chão, porque agora eu já não estava mais de joelho, eu já estava estendido no chão, e eu chorava, eu transbordava, e eu tinha, sabe, foi precioso. Eu me levantei, deitei na minha cama, e quando eu deitei na minha cama, eu estava sozinho em casa, tudo apagado, escuro. Quando eu deitei na minha cama, de barriga para cima, e eu olhando para o céu ainda, aleluiado, a luz do quarto acendeu. Não tinha ninguém em casa, a luz do quarto não acendeu na verdade, porque eu olhei para a luz, e eu olhei para a luz assim, imediatamente a luz estava apagada, mas o quarto ficou claro, clarinho, clarinho. E quando o quarto ficou claro, eu percebi que tinha 2 pessoas no meu quarto. Sabe quando você está sozinho em casa, e de repente você percebe que tem alguém, e te dá aquela travada, tá? Cara, eu fiquei travado, e eu fiquei com muito medo, confesso. Mas uma pessoa chegou do meu lado, eu não tinha coragem de orar para o rosto dele. Ela colocou uma coisa no meu ombro, eu não sei como chama isso, Elcio, talvez você saiba o nome. Nas fanfarras, as pessoas usam uma coisa no ombro e uns cordel. Colocou um cordel do lado direito, e o outro colocou o cordel do lado esquerdo e direito. Colocou os cordéis no meu ombro e apagou. E então, aí pronto. Aí eu me levantei e fiquei aleluiado, e eu amanheci glorificando o Senhor, enaltecendo por aquilo que Ele era. O meu ministério começou aí, queridos, na minha casa, quando despretensiosamente, só para estar com Ele, sozinho em casa, eu disse: Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele é o Senhor da casa. Ele é o Senhor que quer operar o milagre da casa. Ele é o Senhor que quer restaurar a casa. Ele é o Senhor que quer resolver um problema financeiro, sim, um problema de saúde, sim, mas Ele quer resolver o problema da comunhão, do relacionamento, da presença dEle no lar. Por isso, no nome de Jesus, antes de nós cantarmos mais uma vez essa música, eu preciso que você diga ao Senhor: Senhor, vem para minha casa. Senhor, eu quero restaurar o altar da minha casa. Eu quero, meu Deus, restaurar a relação contigo no meu lar, de porta fechada, no ambiente, meu Deus, de intimidade contigo, porque o avivamento está acontecendo na minha vida, na minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar um minuto. Fala com Deus aí no seu lugar. Diga: Jesus, vem para minha casa, Senhor. Eu te convido, Senhor, para ser o Senhor da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa, dos meus negócios, da minha intimidade, dos meus ambientes mais reservados, do meu coração, da minha mente. Oh, Espírito Santo, vai falando com Ele, querido. Eu quero te dar um minuto para que você fale com Ele, porque não basta vir à igreja, não basta ser religioso e fazer tudo errado. Você precisa estar alinhado à sua vontade, ao seu propósito, porque Ele quer te abençoar, não com coisas. Ele quer te abençoar com a tua presença. Ele quer abençoar com a presença dEle. Presença que restaura, que alinha, que cura, mas presença que salva, presença que transforma, presença que traz mudança de vida. Vai falando com Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus. Confirma, meu Deus, sobre cada família aqui representada, sobre cada casa aqui representada.
Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser mais um no meio de um monte de pontinho. Nós queremos ser, Pai, verdadeiramente Teu servo, homens e mulheres alinhados no Teu propósito, a Tua vontade. Por isso, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Você pode dizer: Espírito Santo, vem. Pede para Ele vir na sua casa. Pede para Ele vir no seu casamento. Pede para Ele vir na sua família. Espírito Santo, vem. Eu quero colocar vasilhas vazias aqui, Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo, meu Pai. Eu me esvazio de mim mesmo, Senhor. Vem. Vem, Senhor. Senhor, nós queremos entregar o governo da nossa casa. Seja o pastor da nossa casa. Seja o Senhor dos nossos lares. Seja o Senhor, Pai, de cada família aqui representada. Move-te, Senhor, em cada casa, em cada lugar. Senhor, em cada casa aqui representada. Que o Senhor possa, Senhor, se mover de forma sobrenatural, trazendo transformação, libertação, trazendo restauração, Senhor, e comunhão. Em nome de Jesus, Pai. É minha oração, Senhor, pela vida dos Teus filhos nesta noite. Por isso, Senhor, nós declaramos pela fé que em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. E Te damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória. Que sua casa seja um altar restaurado. Quero fazer um desafio a você. Domingo que vem a Santa Ceia, quero convidá-lo. Sei que você vai estar aqui. Temos 2 cultos, você sabe, às 5 horas e às 19 horas. Teremos ceia nos 2 momentos. Mas eu quero convidar você, junto comigo nessa semana. Nós estamos num momento de transições, de consolidações, de ampliações. E nós estamos orando para que o Senhor cumpra aquilo que está no coração dEle. E eu gostaria de convidar você para jejuar comigo essa semana. Jejuar, nós temos 7 dias e você pode jejuar qualquer um desses dias ou todos os dias. Qual é o jejum, pastor? É abstinência de alimento. Não é de celular, não é abstinência de alimento. Nós vamos jejuar. Você pode jejuar um período, 2 períodos, 24 horas, pode jejuar mais que um dia, como quiser. Mas eu gostaria de convidar você para, neste tempo de restauração do altar da casa, você jejuar comigo. E pelo menos uma vez no dia, visitar este altar, se dobrar diante do Senhor e falar: Senhor, vem na minha casa. Quantos aceitam esse desafio? Querem participar comigo desse projeto essa semana? Então diga assim comigo: Senhor, restaura o altar da minha casa, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e para todo sempre.